noite. Hoje é 30 de abril de 2020 e está no ar mais um programa da IDA Brasil, com sua série de seminários online relacionados à pauta do Covid-19 e hoje especificamente para tratar do Covid-19 e os atuais desafios na execução dos contratos. Eu sou a Peri Saraiva Neto, sou diretor acadêmico da IDA, e os nossos debatedores dessa noite serão Ana Paula Costa, que é a presidente do Grupo Nacional de Trabalho de Relações de Consumo, a doutora Natália Menezes, que é a vice-presidente do Grupo Nacional de Relações de Consumo, e o André Tavares, doutor André Tavares, presidente do Grupo Nacional de Trabalho de Garantia da IDA. Natália, por gentileza, acho que o teu microfone está aberto. Tá. Para fechar? Porque está tendo uma pequena interferência e o único que está aberto é o teu, então acho que é. Mas melhorou, obrigado. Registrando como de hábito, né, esses seminários ocorrem às terças e quintas, nesse mesmo horário, das 19 horas, e é uma iniciativa da atual diretoria da IDA Brasil, que iniciou sua gestão agora recentemente, no início do mês de abril, sob a presidência do Dr. José Armando da Glória Batista. Como dito, nosso tema de debate hoje é a Covid-19 e os atuais desafios na execução dos contratos. Agradecendo a presença de todos, antes de iniciar o debate, alguns recados breves. Você que está participando pelo YouTube, se preferir, também pode acompanhar pelo Facebook, e eu vou tentar acompanhar o chat, tanto do Face quanto do YouTube, caso existam perguntas, para transmitir aos nossos debatedores. Ela está sendo transmitida ao vivo, como dito, mas também estará sendo gravada e será disponibilizada no canal do YouTube da AIDA Brasil. Todas as perguntas, como dito, podem ser feitas em ambos os chats e, aproveitando também, desde já, fazer um convite a todos. Na próxima terça-feira, dia 5, às 19 horas, também teremos um novo webinar para debatermos a pandemia pela perspectiva dos seguros de vida. Não deixe de participar de todos os nossos futuros programas, né? Nós temos uma pauta já para as próximas 3 semanas, além de hoje, com os mais variados temas relacionados à pandemia e aos seguros. Eu, na sequência, vou passar brevemente a palavra aos nossos debatedores para as primeiras considerações e começamos por ti, Ana. Lembra de liberar o microfone, dar considerações iniciais para todos nós. Oi, Peri, oi, André, oi, Nath e todos aqui que estão nos ouvindo. Obrigada pela presença virtual. Vou fazer umas considerações iniciais bem breves. Primeiro, eu queria dizer que, enfim, apesar da situação que a gente está vivendo hoje, é sempre muito bom discutir temas relacionados a seguros com vocês. Na minha opinião, são situações de dificuldade como essas que são momentos importantes para que a gente possa refletir e que a gente possa aprender alguma coisa. Essa pandemia, ela certamente vai mudar a nossa forma de ver o mundo, das nossas relações de trabalho, as nossas relações interpessoais e principalmente de como gerenciar os nossos próprios riscos. Então, eu acho que, antes de tudo, a gente tem que ver essa situação não só como uma coisa ruim, mas também como uma oportunidade para que a gente possa gerar mudanças. Então, essa é a minha palavra inicial aí. Obrigada. Obrigado, Ana. Muito bem lembrado, né? E toda crise também nasce em oportunidades de renovação. Passo a palavra à Natália, lembrando de liberar teu microfone. Boa noite a todos, boa noite, doutor Peri, doutora Ana, doutor André. É um prazer fazer parte desse painel com vocês. E quero parabenizar também a IDA Brasil por essa iniciativa das lives, dos debates online, porque tem sido muito produtivo, muito atual. Então, estamos todos aprendendo, como a Ana disse, nessa situação em que fomos colocados, né, sem vontade. Então, o mundo está nessa situação, então é muito oportuno. O Estado, a gente percebe que o Estado tem se manifestado também, tem trabalhado bastante diante dessa situação.
A gente pode observar que o Poder Legislativo tem trabalhado muito, apresentado diversos projetos de lei. O Poder Executivo quase que diariamente publica uma medida provisória. A SUSEP também tem trabalhado muito, os órgãos reguladores do nosso setor, como a ANS também. Então, muitos temos que discutir, o que discutir com relação aos contratos, à execução dos contratos, esse desafio enorme que o nosso setor se encontra. Espero também que esse debate de hoje seja tão produtivo quanto os outros. Tenho certeza que será, com 3 ilustres presenças. Muito bem pontuado, já surgiram algumas questões importantes para te questionar, assim como da fala inicial da Ana. Diga lá, doutor André Tavares, dá um oi para a gente. Ele fala boa noite, Ana, Natália, tudo bem? Boa noite. Senhores, boa noite também. Senhores aí que estão véspera de feriado, parando para nos prestigiar. Se bem que até isso a Covid mexeu, véspera de feriado. O que é véspera de feriado para a gente hoje em dia, né? Quer dizer, um dia como qualquer outro. Esse é um efeito, essa é uma linearização da nossa vida, do nosso cotidiano, que gera efeitos no nosso psicológico, efeitos na maneira que a gente percebe o mundo, efeitos nas nossas relações também juridicamente relevantes. E o seguro-garantia se preocupa com isso. Quer dizer, o seguro-garantia é coligado ao instrumento principal, a relação jurídica subjacente que as partes, segurado e um terceiro, quer dizer, que com ele contrata, com ele assume, é credor de obrigações ou prestações, garante, assegura. Por isso, eu acho que aqui a gente vai falar muito sobre eventual revisão, eventual resolução de contratos, os prejuízos, como ficam os prejuízos. O que é a Covid? Ela é o quê? Ela é força maior efetivamente? Ela, como força maior, é risco extraordinário puro, efetivo, no purismo do conceito? E o que essa inserção de risco de uma hora para outra gera nas nossas relações? É isso que a gente vai ver. Obrigado, boa noite a todos. Vamos iniciar, então. Perfeito. Obrigado, André. Excelentes ponderações iniciais. Antes de iniciar com as perguntas que nós preparamos, eu só queria usar aquela prática, né, de youtuber, digamos assim, lembrar a todos que nos assistem, deem like tanto no Face quanto no YouTube e inscrevam-se no canal, na página no Facebook da IDA e no canal da IDA no YouTube. Isso é muito importante, já que, como já foi pontuado pelos colegas, a gente vem num momento de mudança, e essa é uma mudança que veio para ficar no âmbito de atuação da IDA. Então, quanto mais likes e mais inscritos, isso é super importante para nós, não esqueçam. Tá bem? Dito isso, vamos elaborar uma sistemática, se vocês três concordarem, de intercalar perguntas. Então, eu vou fazer uma pergunta para a Ana Paula, depois para a Natália, e depois para o André, e depois a gente retoma, mas para distribuir o tempo de uma forma mais equânime possível, tá? Ana Paula, tá bem? Está preparada? Preparada, pode mandar. Tema é super interessante, tem sido dos mais palpitantes, eu acredito, que é a questão relacionada ao pagamento de indenizações sem cobertura securitária, ou, enfim, quando uma determinada situação, como pandemia, seria uma excludente. Diga para nós, o que você acha dessa situação, dessa cena nova de pagamento de indenizações sem, numa hipótese em que não haveria, a rigor, juridicamente, cobertura? Fala para a gente. Peri, bom, para eu responder essa pergunta aqui, eu queria dividir a minha resposta em 3 pontos que eu acho bastante importantes. O primeiro ponto é relativo à exclusão que é existente na maioria dos seguros para cobertura de sinistros decorrentes de pandemia. Essa exclusão, ela de fato existe, ela é legítima e ela tem uma razão de ser. A razão de ser dessa exclusão, ela é justamente o fato de que a pandemia é um risco catastrófico. E a maioria dos seguros busca justamente evitar a cobertura de riscos catastróficos. Por quê? Esses riscos catastróficos, eles são difíceis de mensurar, eles podem, inclusive, dependendo da situação, levar uma seguradora à quebra. O segundo ponto é atos de caridade, atos de solidariedade em momentos como o que a gente está vivendo agora, eles são muito bem-vindos, porque eles ajudam aqueles que estão em severas dificuldades de superar a crise, que não é só brasileira, mas ela também é mundial. Só que no seguro a gente tem um problema,
O seguro, ele trabalha com a captação de poupança popular. Então, por meio da cobrança de prêmios, prêmios esses que são calculados com base em apólices que, de modo geral, não cobrem a situação de pandemia. Com esses prêmios são formadas as reservas técnicas, e essas reservas técnicas é que vão servir para que as seguradoras tenham condições de pagar os compromissos que ela assumiu com os segurados. Então, se decidir pagar sinistros que estão expressamente, na verdade não é nem sinistro, mas serão eventos que estão expressamente excluídos do contrato de seguro, a meu ver, esses pagamentos eles tinham que ser realizados não com recursos das reservas técnicas, mas com o próprio patrimônio líquido da companhia, ou eventualmente do próprio bolso dos acionistas, mas não com o dinheiro das reservas técnicas que não foram constituídas para isso. Outro problema, e que a gente já está vendo acontecer, é que a cobertura de sinistros, né, de eventos não cobertos, dá margem para os seguintes comentários. Já tenho visto advogados falando isso, já tenho visto entidades de proteção ao consumidor falando isso, alegando o seguinte: as seguradoras só estão dispostas a efetuar esses pagamentos porque a exclusão que existe é ilegal. Então, além desse precedente, ele poder, dele ser um precedente perigoso, de poder ser utilizado em situações, em crises futuras, para que haja cobertura de outros riscos que são legalmente excluídos, a gente fica com essa questão da ilegalidade, né? Dá a sensação de que a seguradora está tentando encobrir uma ilegalidade, o que não é verdade. Nós brasileiros, nós temos infelizmente, e diferentemente do que acontece em outros países, e especialmente nas relações de consumo, a gente tem a tendência de ignorar contratos, de requerer que o judiciário também faça isso, para a gente conseguir as vantagens que a gente quer. Então, esse precedente é muito perigoso. Certo, Ana. Muito bom, muito bem colocadas essas duas questões. Primeiro, uma parte mais polêmica, eu diria, né, de não retirar das reservas técnicas, sem dúvida, uma questão importante, tem que ser falada, discutida, e é importante deixar claro que não há nada de omitir ou abafar uma ilegalidade, não é nada disso. A cláusula tem toda uma ratio, como tu muito bem ponderou. Natália, fala para a gente um pouquinho, tu disseste agora há pouco que o Estado, né, que o poder público tem agido, e isso é fato, a gente tem acompanhado em abundância, mas especificamente pelo poder legislativo, quais as medidas vêm sendo tomadas pelo poder legislativo em matéria especificamente da nossa pauta de contratos? Bom, Peri, o Poder Legislativo tem apresentado inúmeros projetos de lei, tanto no nível federal e âmbito estadual. Conforme eu observei no âmbito federal, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, desde 20 de março foram apresentados mais de 4.000 projetos de lei. Tá? Muitos tratam de contratos de consumo, contratos de serviços públicos, contratos privados também. Com relação aos contratos públicos, tem muitos projetos que prevêem suspensão de pagamento de serviços essenciais numa tentativa de proteger os consumidores, né, para que eles não fiquem sem o essencial. E claro que muitas pessoas, infelizmente, nessa situação toda, tiveram a sua situação econômica assim, bem afetada, né? Tem muitas atividades econômicas estão paradas, muitas pessoas já perderam emprego. Então, a gente vê medidas legislativas para proteger esse público. Há também diversos outros projetos de lei que afetam o contrato de seguro, que querem dispor de cobertura, de pagamento de prêmio, sem, contudo, observar o princípio da mutualidade. Então, até pegando o gancho no que a Ana Paula disse, muitos projetos de lei, muitos parlamentares não observam, ou até por falta de conhecimento técnico mesmo, acredito, em muitas situações, né, de toda a sofisticação que tem o contrato de seguro, das reservas, enfim, dos cálculos atuariais, e acabam legislando como se fosse um contrato mais simples, como às vezes contratos bancários, contratos de telefonia fixa, ou móvel, de celular, enfim. Não observam assim a todas as características peculiares do contrato de seguro. Então, isso realmente é bem preocupante.
Obrigado, Natália. A questão ela é preocupante também pela perspectiva da insegurança jurídica, né? Essa enormidade de normas. Claro, tem 4.000 projetos, mas muitos deles vão passar. Eu acredito, eu sou um ingênuo nato, eu me definiria assim, e eu acredito numa boa intenção. O que falta é a tecnicidade, ou atenção a toda a tecnicidade que há por trás. Mas a questão da insegurança jurídica ela é especificamente importante, né? Só recentemente a gente teve agora caducou aquela medida provisória em relação aos corretores de seguro, e isso gera uma cena de incerteza que não é boa. Enfim, algumas medidas um pouco na pressa, que depois o judiciário vem a revisar. Tudo isso não é muito bom num cenário de segurança e de previsibilidade que a gente precisa. O André, fala um pouco para a gente mais na perspectiva do seguro-garantia, né? Uma orientação, inclusive dos órgãos de consumo, mas é claro que vai dar uma amplitude além dos contratos de consumo, é de buscar a renegociação de contratos, né? Para adequação orçamentária, etc. Especificamente pela perspectiva do segurador de garantia, né? O que tu acha sobre o dever de atuar entre essas renegociações dos contratos garantidos? Alteração de prazo, condições de pagamento entre o tomador e o segurado. Qual é a tua visão sobre essa questão? Peri, todo contrato relacional, quer dizer, todo contrato de execução continuada cuja execução ela se protrai, ela é realmente continuada, ela está sujeita a perpassar por momentos de equilíbrio relativo das partes distintos. As balanças elas vão geralmente pesando na execução de um contrato, melhor poder de prestação, maior onerosidade na prestação, melhor momento para renegociar uma prestação. Isso é da dinâmica contratual, ainda mais se esse contrato ele for um contrato que se executa continuadamente. O segurador sabe disso. Isso é uma cláusula inerente que toda relação jurídica continuada tem de equilíbrio econômico-financeiro, uma cláusula de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. O segurador conhece essa realidade. O seguro-garantia assegura alterações que decorram nessa dinâmica conhecida, mas que não seja uma dinâmica abrupta, de realmente revisão total. Quer dizer, não é isso também que eu acho que essa cláusula de reexecução, de reequilíbrio, ela pensa, ela quer transmitir. O segurador, então, ele tem que entender, nessa relação de continuação, o que muda e quanto muda. O segurador de garantia, acho que ainda não sabe responder essa pergunta. Dentro das alterações que as partes estão tentando alcançar relacionadas ao Covid, ninguém sabe o prazo que elas vão se aperfeiçoar. A gente talvez conheça a profundidade, mas não o alcance. A gente conhece o que vai ser mudado dentro de determinado contrato, o que as partes estão pleiteando e até onde pode ser mudado. Isso a gente consegue compreender agora. Mas como a gente vai precificar um risco que a gente não conhece o distanciamento, o alcance? A gente cava, o túnel não tem luz, quer dizer. Então, assim, para qualquer precificador de risco, o mais difícil não é o tamanho do risco em si, mas é a compreensão dele, conseguir delimitá-lo, tatear ali, entender a forma daquele problema. E o segurador garantido ainda não consegue fazer isso. O que as partes estão tentando fazer, na minha visão? Estão tentando manter-se contratadas, manter-se relacionando, e o contrato ainda é o meio de circulação de riqueza, é o meio quintessencial de circulação de riqueza na sociedade liberal, na sociedade que a gente conhece capitalista neocontemporânea, ainda é. Então, gente, nós permanecermos contratando, tentando renegociar, pagar nossas coisas, é fundamental. Enquanto isso acontecer, o segurador de garantia não está, quer dizer, sendo acionado. Eu já recebi expectativa aqui de sinistro aqui, já invocando eventual descumprimento ou uma mora incômoda para o credor da prestação, para o segurado, invocando aí força maior. Só que aí a gente tem que detectar nessa hora o que é força maior naquele conceito lá do 393 do Código Civil, aquele parágrafo único lá que determina o evento ao qual a gente não consiga prever nem entender, quer dizer, a intervenção dele numa relação jurídica antecipadamente. Eu acho que é o caso aqui. Mas até quando a gente vai conseguir no futuro invocar isso? O segurador tem que se adequar a isso com uma alteração permanente no estado do risco, aquela alteração do 769,
a qual ele tem que ser notificado, cientificado, sob pena até de perda da garantia, considerado o alcance da modificação e da não cientificação por segurador. Enfim, o cenário ainda é muito indefinido para o segurador de garantia, as pessoas estão tentando pagar as contas dela, e revisão não é necessariamente alteração do clausulado de garantia, nem alteração de taxa, não necessariamente. Porque, como eu comecei dizendo, as pessoas compreendem que as outras tentam de determinada maneira, às vezes podem mais e podem menos. Isso é do alcance da relação jurídica, da natureza dela, é complexa. Só que a gente não pode deixar que isso seja uma alteração permanente e não iniciada ao segurador. Mas eu acho que o mundo está tentando pagar as contas e se resolver. Não sei se eu me alonguei muito, desculpe. Não, excelente, muito bem colocado. Eu resumiria na ideia de prestigiar, né, todos aqueles atores negociais, enfim, atores de mercado, que estão dispostos a seguir honrando as suas obrigações, mas é claro que com algumas adequações. Muito bom, muito bem colocado. Ana Paula, eu estou vendo aqui, as perguntas para ti, elas são complicadas. Olha só, tem mais uma boa aqui. Os fornecedores, e é claro que a gente vai falar muito mais na perspectiva do fornecedor segurador, olha lá, devem ser obrigados a atender e cumprir obrigações mesmo em caso de inadimplência? Mesmo em caso de inadimplência? Como é que fica a questão da mora? Essa é uma boa pergunta, Peri. Para esse tema, eu acho que eu vou focar no mais atual aqui, que vem acontecendo com as operadoras de plano de saúde. Tá? Eu tenho visto muitas ações sendo propostas com o objetivo de suspender os efeitos da mora financeira e também de proibir as seguradoras de negar cobertura. Tá? Só que aqui a gente tem alguns problemas, né? Primeiro, no momento atual, a saúde suplementar, ela ganha uma relevância especial, porque é evidente que o SUS ele não vai conseguir dar conta de toda a demanda que a gente vai ter nos próximos meses, né? Então, é fundamental que tanto o Estado como a sociedade unam esforços, ou seja, trabalhem juntos para que a gente possa superar essa crise. Então, o que, na minha opinião, teria que ser feito? A gente tem que ter investimento por parte do Estado, no SUS, com aportes, etc. Mas a gente tem que ter a manutenção, a preservação da saúde financeira das operadoras, né? Do sistema de saúde suplementar. Porque o sistema de saúde suplementar, ele também não previu essa pandemia. Então, o que acontece? Essa preservação da saúde financeira das seguradoras e das operadoras, na minha opinião, ela nunca foi tão relevante quanto nesse momento. Se por acaso o judiciário der um aval para que tenha a inadimplência nesses contratos, a gente vai afetar o equilíbrio atuarial das seguradoras e das operadoras, a gente vai prejudicar aqueles beneficiários adimplentes, os pacientes, os beneficiários inadimplentes, aqueles que têm Covid, aqueles que não têm Covid e aqueles que precisem da saúde suplementar por eventualmente um acidente. Tá? Além disso, como nós brasileiros, né, esse aval ele pode servir de um estímulo para a inadimplência. Então, assim, até mesmo aquelas pessoas que têm condição de arcar com os custos de plano de saúde, por questões de desemprego ou porque tem uma recessão econômica batendo na nossa porta, elas vão escolher quais contas que elas vão começar a deixar de pagar. E se a gente tiver esse aval, o plano de saúde vai ser uma das primeiras. Com isso, a gente não pode deixar que a ineficiência do SUS, a ineficiência do Estado seja transferida para a iniciativa privada. Correto, muito bem pontuado. Já estão entrando algumas perguntas aqui, estou anotando e vou adicionar em seguida, tá? O Sérgio nos passou uma questão, os demais colegas também podem ir nos passando questões pelo chat. Agora eu vou direcionar, Natália, tu disseste há pouco de uma inflação legislativa, muitas proposições. Tem alguma delas, uma ou algumas, enfim, que mereçam algum destaque para nos falar? Peri, sobre contrato de seguro, tem um projeto que, quando foi apresentado, causou um alvoroço aí no setor, que é o PL 890, de 2020, que foi apresentado no Senado Federal. Esse projeto quer acrescentar o artigo
798A ao Código Civil para dispor que o segurador não pode se eximir do pagamento, ele chama até pagamento do seguro, né? Mas não pode deixar de indenizar, ainda que na apólice conste a restrição se a morte ou incapacidade do segurado provier de infecção por epidemias ou pandemias. Mesmo que essa pandemia ou epidemia seja declarada pelo órgão competente, né? Pelo órgão público competente. E a gente verifica que é um projeto que afeta diretamente esse setor, alterando o Código Civil. Nesse caso aqui, ele fala morte ou incapacidade do segurado, mas há um risco também, por estar no Código Civil, de afetar outros ramos, né, do seguro, enfim, isso ser ampliado. Esse artigo não observa os princípios que regem o contrato de seguro, não consegue observar, alcançar o cálculo atuarial que é feito para que seja possível o pagamento de indenização aos segurados. Então, é um projeto que chama muita atenção, né? E tem que realmente, na minha opinião, ser rejeitado. Tem um outro projeto que também chama atenção, que é o 1997, que ele institui a moratória. Ele cita diversos contratos de consumo e expressamente o contrato de seguro de planos de saúde. Ele estabelece que o pagamento durante o período de pandemia desses contratos, o pagamento é suspenso e só vai poder ser pago a partir do ano que vem, em parcelas, não pode ser cobrado juros, ele só pode ser corrigido monetariamente, mas não pode ter cobrança de honorários, nada. Então, a gente vê aí duas hipóteses que o Estado está intervindo na iniciativa privada de maneira excessiva, a meu ver, e sem observar, né, todos os princípios que regem o direito contratual, os princípios da lei civil. Tem um outro projeto que ele não fala especificamente de seguro, mas ele me chamou a atenção, é um 435 de 2020. Ele prevê anistia de parcelas de financiamentos e empréstimos de pessoas físicas que recebam até 3 salários mínimos. Ele cita alguns contratos, cheque especial, empréstimos consignados, financiamentos de bens e imóveis, cartão de crédito. Ele vai além, né? Ele nem está suspendendo o pagamento ou prorrogando, ele está perdoando essas dívidas. Então, é outra forma do Estado também, que o Estado entendeu de proteger o consumidor. Então, quando a gente analisa os projetos de lei, é bem nítido que que o Código de Defesa do Consumidor ele veio para equilibrar a relação de consumo. Então, tem o fornecedor, tem a exploração da atividade econômica, que é uma atividade essencial do Estado, né? É o precursor aí do desenvolvimento do Estado para não fazer o Estado parar. E, por outro lado, tem o consumidor, que tem que ser protegido pelo Estado, sim, não há dúvida nisso, que tem as suas hipossuficiências, as suas vulnerabilidades, mas a lei tem que equalizar, né? Tem que equilibrar, não pode nem estar muito para um lado nem para o outro, senão a gente vai viver um caos social cercado de insegurança jurídica, como você disse anteriormente. Eu selecionei esses 3 projetos que eu acho que eles são bem perigosos e por esses projetos dá para perceber e sentir como é que está o nosso legislativo, né? Sim, tem um tema muito bem, sensacional, e trazendo a preocupação para todos nós, né? Mas esse é mais um desafio dos atuais tempos, né? O papel e a forma de fazer o direito, o papel do direito e a forma de fazer o direito em tempos de exceção, ou em tempos excepcionais, melhor dizendo, né? Plenárias virtuais no Congresso Nacional, qual a qualidade dos debates no aperfeiçoamento da norma que virá do porvir, né? Enfim, há muita coisa nova, muito trabalho para advogado no futuro, tomara que haja algum juízo dos nossos parlamentares. Vamos voltar aqui, André, já há uma pergunta para ti, mas eu vou seguir o nosso roteiro e depois eu te trago essa questão pontuada, mas, assim, o segmento seguro-garantia muda, de alguma forma, com os efeitos da Covid-19?
Eu estava ouvindo a Natália agora falando dos projetos de lei. Não tem outra coisa a dizer, não seja assim, o fim do mundo. Chegou o fim do mundo. Realmente, os projetos de lei que a Natália aí disse que o Congresso aí ousou submeter ao crivo do processo legislativo. Então, bom, a minha resposta tem um pouco a ver com isso. O que muda para o segurador garantia? Não sei. Imagina se um projeto desse vira lei e os consignados e outras obrigações são perdoadas, remidas. Acabou o projeto do seguro. Não tem nada de implemento culposo, foi remido. Muda sim. Não sei. Vocês estão entendendo? Quer dizer, então eu acho que o segurador do garantia, ele tem que, dentro dos guidelines dele de subscrição, da compreensão dele do produto, da experiência que ele tem até hoje, ele tem que saber que o Brasil não é para amadores, né? Quer dizer, em termos econômicos. E isso tem muito a ver com a execuibilidade e com o cumprimento dos contratos, né? de uma forma plena, prestacional, contraprestacional. Só que, assim, o Covid é diferente. O Covid ele tem uma atriz técnica e risco extraordinário. Eu acho que realmente é. Então, assim, o segurador de garantia não em tese, pagará um inadimplemento decorrente com causalidade direta e adequada de Covid, porque talvez seja uma exclusão válida num contrato garantido por um seguro. Eu acho que sim. Mas vejam, senhores, quer dizer, por exemplo, se você pegar o conceito de prejuízo, o conceito do artigo 416 do Código Civil, quando ele fala até da cláusula penal, quer dizer, ela estipula a definição de prejuízo. Prejuízo no executante construtor, por exemplo, ele é um sobrecusto. Então, na verdade, a mesma desoneração legal que o 393 dá para o devedor da obrigação, quem não cumpre a obrigação por causa de um caso fortuito, uma força maior, é não pagar as perdas e danos. Então, estas perdas e danos elas são equivalentes, por exemplo, ao conceito de prestação na modalidade 2 da 477, do 0775, que é o executante construtor. No adiantamento já é a prestação em si. Então, o resultado dos contratos influirá, mas influirá em termos de sinistralidade. E para o futuro, para entender guidelines novos de subscrição, eu acho que ainda não chegou o momento do segurador pensar em guidelines novos de subscrição dessa maneira, como equitativamente outros guidelines que já existem de compreensão de crédito, de situação de crédito, compreensão do risco em si, da estrutura do contrato, porque a gente não sabe quanto vai durar. O pior, hoje é Covid, amanhã pode ser a Covid XPTO, segunda rodada. Então, será que isso que é excepcional não vai virar um risco, não vai virar uma contingência normal com a qual nós vamos ter que conviver de uma maneira ou de outra? Isso também muda para garantia. Eu acho que muda para qualquer seguradora é o seguinte, a compreensão que talvez hoje nós estejamos mais sujeitos, incluindo o segurador de garantia, a reclamações ou a eventos decorrentes de riscos extraordinários, pandêmicos, catastróficos, aqueles que quebram a banca mesmo, que não tem uma regularidade atuarial, estatística, por isso eles não são cobertos. A gente está talvez mais sujeito a isso hoje por causa da condição biológica que a gente chegou desses vírus que estão por aí, e que isso talvez altere permanentemente as nossas relações. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. O segurador de garantia tem que enxergar essa realidade. Perfeito. Muito bem pontuado. Ana Paula, diz para nós, dentro dessa cena incerta toda, o que os órgãos reguladores têm feito no sentido de proteção dos consumidores durante a pandemia? PI, aqui eu vou falar especificamente de SUSEP e ANS, e eu acho que a SUSEP ela fez uma coisa bem legal. Ela emitiu um comunicado, e esse comunicado ele tem algumas dicas para os consumidores de seguro durante a situação de pandemia. Então, dentre essas dicas, o que a gente tem? Olha, verifiquem os seguros e as coberturas que você possui, evite duplicidades de seguros, veja se as coberturas que você tem, elas de fato são condigentes com a realidade atual do seu núcleo familiar. Outra coisa importante, fique atento ao vencimento do boleto para pagamento do prêmio, porque os contratos de seguro prevêem cancelamento de cobertura, suspensão de cobertura, aí dependendo
do que está previsto no contrato, avalie, eventualmente, alguma negociação de condições, de valores de seguro. Outra coisa, verifica a conveniência de você interromper ou suspender as contribuições que você faz para os seus planos de VGBL e PGBL. Uma outra dica importantíssima, se você perdeu o seu emprego, verifique se você tem algum seguro que tenha cobertura para desemprego involuntário. A gente sabe que muitos seguros vendidos em massa, no cartão de crédito e tal, tem esse tipo de cobertura. A ANS, ela já adotou uma postura diferente. Ela procurou proteger não só os consumidores de plano de saúde, mas também os prestadores de serviço das redes credenciadas. Então, o que ela fez? Ela concedeu alguns incentivos regulatórios para algumas operadoras que tivessem interesse de aderir a esses incentivos, mas ela exigiu algumas contrapartidas. Então, aquelas operadoras que tenham interesse em participar desse programa de incentivo, elas vão assinar um termo e elas têm que se comprometer a algumas coisas. Por exemplo, a operadora ela tem que se comprometer a preservar a assistência aos beneficiários de contrato individual, familiar, coletivo por adesão e coletivo empresarial com menos de 30 vidas, no período entre a assinatura do termo e o dia 30 de junho de 2020. Com relação aos prestadores de serviço, a operadora ela tem que continuar pagando os prestadores de serviço na forma em que ela combinou nos contratos, valores referentes a procedimentos, a serviços, entre os dias 4 de março e os dias 30 de junho. Veja, nem a SUSEP nem a ANS disseram que os contratos têm que ser cumpridos sem a devida contraprestação, ou que riscos excluídos de contratos não devem ser respeitados. Mas eles trouxeram aí algumas formas de orientar e ajudar o consumidor a passar por essa fase de pandemia. Excelente. Olha só, Natália, trouxeste algumas questões, proposições legislativas, intervenção do Estado em matéria de contratos. O Márcio Guerreiro, aqui pelo Facebook, coloca bastante importantes esclarecimentos sobre os PLs e os nossos posicionamentos. Eu queria te perguntar, e aqui é uma pergunta complicada também, talvez, mas com certeza você está preparado para responder. É razoável essa intervenção do Estado nos contratos e nas relações privadas, e especificamente, mesmo assim, em matéria de consumidor? Bom, realmente não é uma pergunta fácil de ser respondida, né? Mas acho que algumas premissas têm que ser destacadas. Primeiro, a nossa Constituição Federal estabelece o princípio da intervenção mínima do Estado nas relações privadas, né? Isso é um princípio constitucional, então tem que ser observado. Lá no artigo 170, quando a Constituição estabelece os princípios da ordem econômica, ela coloca a livre iniciativa, também está a defesa do consumidor. Então, eu entendo que, como eu disse na pergunta passada, o consumidor tem que ser respeitado, os direitos deles são constitucionalmente garantidos, mas também a proteção da atividade econômica, né, para a garantia do desenvolvimento do Estado. Senão, como o André disse, é o fim do mundo, acabou. O último a sair, apagar a luz e já era. Então, não, acho que tanto o Estado quanto a sociedade querem que a nossa vida volte ao normal o mais rápido possível, que as relações jurídicas sejam equilibradas, que os contratos sejam cumpridos, né, e que de forma saudável, e pode ser que demore, pode ser que seja de forma lenta, mas que as relações venham ser normalizadas. Então, essas premissas têm que ser observadas pelo Poder Legislativo, a meu ver, pelo Poder Legislativo, quando, né, da apresentação desses projetos e principalmente da votação. O professor Bruno Miragem, só para finalizar, escreveu um artigo recentemente sobre contratos, e muito interessante que ele faz diversas distinções. Há contratos que são de trato sucessivo, né, se alongam, tem os seus efeitos alongados no tempo, tem contratos que são realmente impossibilitados, ficam impossibilitados de serem cumpridos por um determinado momento, e tem contratos que essa pandemia vai impedir realmente o cumprimento. Então,
eu acho que o Estado, quando faz a sua intervenção nessas relações jurídicas, em contratos privados, tem que ponderar isso. O que eu vejo são propostas muito abertas, muito abrangentes e muito relacionadas ao direito do consumidor, que acabam por afetar setores da economia bem peculiares. Então, eu acredito que a intervenção do Estado tem que observar, sobretudo, a Constituição Federal. Correto, eu estou acompanhando a relatora, né? A época do dirigismo contratual já está superado, tem que se prestigiar a liberdade, claro, com alguma regulamentação do Estado, afinal o direito é para isso, né? Estabelecer algum equilíbrio. André, temos uma terceira pergunta aqui para ti, e relaciona-se ao seguinte: o Covid-19 é hipótese de exclusão para o segurador de garantia indenize? Eu repito, o Covid-19 é exclusão para que o segurador de seguro garantia indenize? Essa pergunta tem que ser respondida nas próximas, sei lá, 15, 20, 30 regulações de sinistro que houver aí, né, em decorrente de reclamações dessa natureza de falta de prestação em pontualidade, ou pior, em pontualidade com alcance de inadimplemento por esse risco do Covid, né? por esse efeito do Covid nas relações contratuais garantidas. Olha, eu prefiro, sem dúvida nenhuma, o risco extraordinário. Eu já tinha respondido isso falado sobre isso na resposta anterior. É um risco extraordinário, porque ele é um risco catastrófico, ele é um risco hecatômbico, né? Ele é uma hecatombe, e por isso ele tem uma relação atuarial de difícil verificação atuarial, né? Quer dizer, qualquer contrato de repartição simples, estruturado em repartição simples, não está preparado para responder, assumir um passivo decorrente de um risco catastrófico. Então, o segurador de garantia também, quer dizer, está estruturado sobre essas bases. Ele também pode invocar esse risco extraordinário, ainda mais que esse risco extraordinário certamente estará no contrato de resseguro. Quer dizer que ele é muito expresso, ele é muito comum que os contratos de resseguro contenham esse clausulado de exclusão para riscos extraordinários. Assim. Então, ele vai estar provavelmente back-to-back, vai estar simetrizado e vai conter também. Mas eu acho que as partes, o segurado e o tomador, eles têm que tentar resolver as demandas que poderiam vir ao segurador para regular e eventualmente indenizar. Antes de responder a pergunta, o segurador cobre esse risco, as partes têm que tentar continuar contratando e pagando as prestações da maneira que concordarem e conseguirem suportar. Todas as discussões judiciais que eu estou vendo aqui, quer dizer, eu vi alguns precedentes no Tribunal de São Paulo. Vamos lá, o que o pessoal está pedindo aí em termos de revisão contratual? Muitas pessoas pediram revisão contratual com base no 478, no 478 e no 479, que é a teoria da onerosa excessiva. Eles pegaram lá as bases do negócio lá de Haskell, de Caularins e estruturaram a teoria, o pedido deles com base nessa teoria. E o judiciário disse o seguinte: não, o certo aqui não é uma alteração nas bases do negócio, é realmente imprevisão, rebus sic stantibus. É o princípio, a regra do 317. Então, quando ele faz isso, o que ele diz? Na verdade, não é caso de resolução do contrato, que é uma das possibilidades, que é o que o artigo 478 ele prevê no caput dele. O 479 é que prevê revisão sob readequação das bases. Então, na verdade, quer dizer, o que o judiciário está dizendo? Mantém a sua relação jurídica e usa esse fundamento técnico aqui. Qual é a causa? A causa é força maior, é a Covid. O efeito é imprevisão numa relação jurídica que é a rebus sic stantibus romana mesmo, pura mesmo, aquela que a gente conhece, fundamental. É isso, por incrível que pareça, que o judiciário está dando. É até menos complexo, né? É uma coisa mais que a gente fundada mesmo na teoria da imprevisão. Talvez seja o caso. Talvez nunca tenha havido um caso tão assim, emblemático que nem esse para fundar a teoria da imprevisão. Não é aquele caso do leasing em 1990, que não era teoria da imprevisão coisíssima nenhuma, né? Quer dizer, era risco cambial. É uma coisa totalmente diferente que a gente está vivendo agora. E teve uma coisa importante ser dita aqui, que eu acho que um dos julgados que eu li. Um disse o seguinte:
O juiz disse o seguinte, eu imagino que o pedido tenha sido nesse sentido. Aqui não é lugar para suspender pagamentos de prestação. As teorias, quer dizer, os institutos, eles têm dois caminhos. Ou eles resolvem, aí no ato da resolução, apura-se eventual perdas e danos, aí diga que não deve perdas e danos, porque você tem uma excludente de força maior, ou readequa-se, pagando-se o justo dentro dessa desproporção contratual apurada, nova e imprevisível. Não é suspendo, pereitor de autos. Pediram e não levaram sob esse correto fundamento de direito civil na revisão. Então, eu acho que isso é uma reflexão importante para os senhores aí que estão pensando que fazer as suas contas no mês que vem. Quer dizer, vamos tentar pagá-las. Mas, enfim, até porque isso evita sinistro de garantia. Então, é aí que eu queria chegar. Quer dizer, o segurador, eu acho que está nessa situação, não digo cômoda, mas digo uma situação de espera, em compasso de espera, para ver como vão sair o resultado dessas negociações todas. E aí, depois que isso acontecer, eu te respondo se o Covid-19 aqui é cláusula excluída. Mas é por quê? Porque eu acho que ela tem uma questão melhor, quer dizer, o contrato subjacente, ele tira a minha indenização por força maior. Entendeu? Eu consigo, o segurador de garantia, ele tem esse caminho também, se fundar na isenção de responsabilidade do contrato principal. Eu acho que é um caminho importante ser explorado. Isso eu queria dizer. Isso aí. Excelente. Estamos todos em compasso de espera, né, André? Só não pode ficar em compasso de espera a nossa assistência. Deem like, inscrevam-se na página do Face e do YouTube, que é importante para nós. E nós estamos com 50 minutos, voou o tempo, foi sensacional. Mas eu acho que a gente pode fazer mais uma rodada, se vocês estiverem de acordo, e se nosso pessoal estiver disposto a ouvir um pouquinho mais, porque a gente tem que olhar para o futuro também. Então, Ana Paula, diz para nós, diante deste novo universo, dessa nova realidade, quais as oportunidades para o mercado de seguros? Mercado de seguros. Bom, mais uma vez, de fato, essa situação ela é muito delicada, ela é muito triste. Mas eu ainda vejo algumas situações em que o mercado de seguros pode ajudar o país, pode ajudar as pessoas e podem ajudar empresas a superarem essa crise. E até em homenagem ao André, presidente do GNT de Garantia, o seguro garantia pode ser uma ferramenta importante para que a gente possa levantar caixa nesse período em que a gente está. Ele pode ser utilizado, por exemplo, para substituir depósitos judiciais que foram dados em garantia de algumas execuções, obviamente respeitando a fase do processo, né, vai depender de cada caso, mas se o dinheiro que estava lá em depósito judicial for substituído por seguro garantia e esse dinheiro retornar para a caixa da empresa, o empresário, por exemplo, vai poder continuar arcando com seus compromissos e vai evitar aquela reação em cadeia de inadimplência, porque o cara não recebe salário, aí ele não paga os funcionários dele, que não faz mais compra, e assim vai. Além disso, eu vi uma matéria recentíssima em que o presidente do BNDES, ele reconheceu que tem uma lentidão na liberação de créditos pelo governo para poder enfrentar essa crise gerada pelo coronavírus. E ele disse que uma forma de agilizar essa liberação seria a utilização do seguro-garantia. E eles estavam pensando em bolar alguma coisa nesse sentido. Eu vi também muitas seguradoras aproveitando oportunidades de negócio, desenvolvendo produtos que a gente não tinha até então, e que vão poder ser utilizados não só durante a pandemia, mas também depois. Eu vi um produto super interessante para proteger o patrimônio das empresas, por exemplo, notebook, desktop, monitor, impressora, esses equipamentos instalados nas casas dos colaboradores que estão em home office. Porque geralmente o que acontece? Esses equipamentos, eles são cobertos no seguro empresarial. Eles não são cobertos no seguro empresarial, que é aquele seguro que geralmente é contratado pelas empresas. Então, eu tenho escutado, e acho que vocês também, todo mundo teve uma experiência muito positiva com o home office, e a tendência é que isso cresça. Então, esse tipo de produto vai poder ser utilizado agora e também vai poder ser utilizado no futuro. Então, eu acho que essas oportunidades de negócio têm que ser observadas, porque elas existem sim, mesmo durante esse período. Bacana, também acredito que a crise virá trazer oportunidades de renovação.
Natália, as tuas ponderações deu uma agitada aí no chat do Facebook, especificamente, entre posições mais liberais ou menos liberais, mais intervencionistas ou menos, a lei da liberdade econômica. Então, vamos falar um pouquinho mais para a gente dessa intervenção, não tanto pelo legislativo, mas, no caso, pelo órgão regulador. Como a SUSEP tem se posicionado em relação ao cumprimento dos contratos de seguro? Muito bem lembrado a lei da liberdade econômica. Realmente, eu me esqueci de comentar. Verdade, que é muito bem observado. A SUSEP, na minha opinião, tem se posicionado de maneira bem acertada. Ontem mesmo, dia 29, foi publicado no site dela umas recomendações para os consumidores, a Ana comentou, e nessa publicação da SUSEP, ela colocou muito bem, muito claro para o consumidor a importância do cumprimento dos contratos, né? Ela ressaltou a observância dos prazos de vencimento, orientou o consumidor de maneira bem clara em caso de impossibilidade de pagamento, de seguro, né? O cuidado que ele tem que ser porque o seguro pode ser cancelado. Destacou os contratos em que pode ser revistos, em que pode haver redução do capital segurado. Então, foi notório que a SUSEP está prestigiando e estimulando o cumprimento dos contratos. Então, ela está cumprindo muito bem o seu papel com relação à defesa do consumidor e com relação à estabilidade do mercado. Essa notícia circulou bastante ontem, está no site da SUSEP para quem, né? Nas notícias de ontem, tem que não está na primeira página, tem que entrar na página anterior, porque já são várias outras notícias diárias que vai colocando, que a SUSEP vai colocando lá na página dela. Então, é importante também tanto os consumidores quanto as pessoas que trabalham no setor acompanharem mesmo a atuação da SUSEP. Eu acompanho mais a SUSEP, não acompanhei a ANS, mas pelo que a Ana falou, a ANS também tem se manifestado, né, com relação ao cumprimento de contrato. Isso é muito positivo, né? Eu acredito que tem que, tanto consumidores quanto empresários, a sociedade como um todo tem que olhar o contrato, mais assim, essa análise econômica do direito, né? Isso é muito importante. É importante para o consumidor, é importante para o desenvolvimento do país. Então, eu acredito que a economia vai começar a girar quando os contratos forem cumpridos, quando mais contratos forem firmados. A gente já viu aí, a Ana Paula comentou, várias possibilidades, né? Esses seguros para os nossos bens, nas nossas residências também tendem a crescer, né? Porque os nossos eletrodomésticos estão sendo mais usados, celular, computador, então realmente há uma expectativa de crescimento do setor, e do setor, um crescimento da economia, e o seguro é o contrato que possibilita esse crescimento, né? Possibilita tanto o consumidor para contratar e ter a garantia em caso de algum dano, quanto possibilita o empresário também, como exemplo do D&O, do garantia, o empresário também a explorar essa atividade econômica. Excelente, Natália, obrigado. Um encaminhamento antes de passar uma última pergunta para ti, André. O doutor Sérgio Mello nos passou uma questão relacionada ao seguro-garantia, a possibilidade de suspender um depósito, né, num determinado processo judicial, mas como já foi ponderado, a Ana já deu, né, um ensejo de resposta aqui. Se quiser comentar algo mais, André, fica à vontade, mas com uma grande oportunidade para garantir que o crédito, que o dinheiro, enfim, que o capital continue circulando e não fique depositado em processo. Enfim, é um nicho importante também. Temos uma pergunta também, que é uma reflexão de fundo do nosso querido Vitor Benes. Vitor, eu vou te devolver essa dizendo: prepara uma live na nossa sessão da ida para debater essa questão que tu colocou aí no Facebook, porque ela cabe muito bem num seminário. E dito isso, André, para fechar, enquanto perguntas, quais medidas podem ser tomadas para que o mercado de garantia não seja tão severamente afetado pela Covid-19?
Ele, só para dar uma pincelada, quer dizer, uma rápida complementada no que a Ana disse, quer dizer, em relação ao questionamento do Sérgio, realmente, quer dizer, isso é muito importante como obtenção de liquidez imediata de caixa dos empresários, das pessoas que estão precisando de dinheiro para pagar as contas e continuar girando a roda. Retirar os valores depositados judicialmente e substituí-los por um meio de seguridade idôneo, fidedigno, como um seguro garantia, uma fiança bancária, etc. O ato conjunto número 1 do CNJ chancelou essa possibilidade e, quer dizer, e abriu as portas desse movimento, aí, dessa reestruturação, desse fluxo imediato de caixa que o brasileiro está precisando. Uma medida alvissareira importante. Medidas que o segurador pode tomar. Olha, o segurador ele é um eterno... ele luta eternamente contra a simetria informativa. Né? Quer dizer, então, ele é um ente que tem a missão fundamental de diminuir a própria assimetria informativa em relação aos riscos que garante. Então, qualquer coisa que o segurador tem que fazer, na minha visão, antes de tudo, é adquirir conhecimento do que está se passando em torno dele, em torno de nos diferentes interesses legítimos que ele garante. A vida das pessoas, quer dizer, na verdade, o capital segurado relacionado à condição de vida das pessoas, o crédito das pessoas, os bens das pessoas. Eu tenho que entender como a Covid está afetando esses bens da vida, né? Como também era dito por Carnelucci, né? Quer dizer, eu acho que o segurador de garantia ele deve entender isso tudo que nós conversamos até agora. Como as partes, segurado e tomador, vão se comportar em termos de cumprimento dos compromissos. A partir daí, o segurador tem que entender quais serão os claims, as discussões possíveis entre esses descumprimentos que eu estou garantindo. Esses descumprimentos, esses elementos de informação que eu colhi, só são úteis para agora ou serão úteis para momentos posteriores? Inclusive, tem que adotá-los como política de subscrição. Essa me parece uma decorrência, uma reflexão decorrente importante. O que eu estou fazendo agora é só para verificar ou ferir minha sinistralidade de lidar com ela, para eventual, sei lá, ajuste de preço, de tarifa, acho que não, mas ou realmente uma alteração da guideline de subscrição. As medidas são adquirir conhecimento por intermédio, inclusive, dos outros ramos que uma seguradora pode se relacionar, as outras reclamações que estão sendo feitas, do que as pessoas estão sofrendo, o que está acontecendo com elas. Eu acho que é isso que o segurador tem que fazer agora, entender. Certo, André? Ok, obrigado. Ok, já são 8h da noite. Vamos fazer uma rodada de despedidas, iniciando por Ana Paula, e na sequência, a Natália e André também podem se despedirem. E eu teria só umas palavrinhas, algumas recomendações gerais, já pensando nas próximas também. Ana. Bom, vou ser bem breve, já considerando adiantada a hora. Mais uma vez, eu repito, acho que eu repeti isso algumas vezes durante a live de hoje, é uma situação muito delicada, é uma situação muito triste, mas o mercado de seguros pode ajudar em algumas situações. Essa pandemia, ela é uma oportunidade para a gente avaliar muita coisa e mudar o nosso jeito de pensar, de gerenciar os nossos riscos, desenvolver novos produtos. Esse período ele tem que ser, sim, de alguma forma aproveitado. Um exemplo fantástico de como a gente está aproveitando é a realização desses seminários online. Esses seminários, eles possibilitam a participação de várias pessoas, de vários lugares, evitam deslocamentos desnecessários. É óbvio que eu adoro ir aos eventos presenciais da IDA, encontrar o nosso presidente, o Dr. José Armando, que é uma pessoa pela qual eu tenho muito carinho, mas esses seminários virtuais, eles podem e eu acho que eles devem ser adotados com mais frequência, justamente para poder facilitar a participação dessas pessoas. A gente teve algumas lives com participação de pessoas até de outros países, né? Coisa que
com eventos presenciais, às vezes a gente não consegue fazer. E para terminar, eu queria convidar todos que estão aqui assistindo esse seminário de hoje para participar do GNT de Relações de Consumo. Lá frequentemente a gente tem discussões super interessantes como a gente teve hoje. Então, sejam super bem-vindos para aqueles que quiserem participar. Obrigada. Pode falar, Natália. Eu quero agradecer a oportunidade, a Ida Brasil, agradecer a Ana e ao André por essa oportunidade de aprendizado, de reflexão, que me acrescentou tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Muito obrigada. Obrigada a todos aí que estão assistindo. Também espero que tenha contribuído aí para a atividade de vocês, essa discussão de hoje. E, de fato, nós temos um desafio grande, né? Diversos contratos são afetados com essa pandemia toda, mas a gente tem um desejo único, né, de que a nossa vida volte ao normal o mais rápido possível, com mudanças. Obviamente, nossa vida não será a mesma, mas que a gente saiba realmente aproveitar todos os aprendizados que ficarão aí desse período. E eu espero também vocês nas reuniões do grupo de relações de consumo. Agora online, então não tem mais problema de deslocamento. Eu mesmo quase não participei presencialmente das reuniões, porque elas são feitas em São Paulo, né? Eu moro no Rio. Mas que a gente possa estreitar os nossos laços e contribuir aí para as relações de consumo, para o contrato de seguro. Boa noite, muito obrigada. Firme, André. Microfone. Peri, Ana, Natália, o povo que está nos vendo aí gentilmente aí, obrigado. Excelente iniciativa da Ida, alvissareira, quer dizer, forma de nos reunirmos, adquirirmos mais conhecimento, nos atualizarmos, vermos o ponto de vista, porque assim, gente, quem disser que sabe o que vai acontecer, nem mãe de nada, entendeu? Quer dizer, ninguém sabe. Se alguém disser, se alguém souber, manda um chat para cá agora e diga: eu sei que eu vou ler aqui ao vivo, mas eu acho que não sabe. Então, tudo que a gente está dizendo são reflexões, são tendências do que a gente está enxergando. A gente pega as experiências que a gente tem e tenta projetá-las por um horizonte eventual. Então, assim, por isso é importante que nós façamos isso com a frequência que nós conseguirmos, porque mais pessoas trocam mais conhecimento juntos e talvez as arestas fiquem menos... haja menos arestas para reparar, para parar. Então, eu acho muito bacana, estou feliz da gente estar aqui. Estarei presente como espectador dessa vez e em todos os outros. Uma boa noite para todos. Valeu. Obrigado, André. Obrigado, Ana. Obrigado, Natália. Alguns 3 recadinhos finais, lembrando que a gente sempre convida todos, como as meninas já convidaram para o grupo de consumo, mas participem de todos dos mais diversos grupos nacionais de trabalho da nossa AIDA Brasil. Tudo isso pode ser consultado, inclusive a forma de participação via site da nossa entidade. É livre, não há necessidade ou obrigação de ser associado à AIDA, bastando querer estudar, querer refletir. Convidamos os profissionais do direito, de qualquer forma, que se associem à AIDA e contribuam também com a disseminação dos seguros e do direito do seguro, além de serem agraciados com inúmeras vantagens, descontos e até isenções em eventos, dentre outros. Lembrando ainda que na próxima terça, dia 5, às 19 horas, haverá novo webinar para debater os desafios da pandemia pela perspectiva dos seguros de vida. E, por fim, lembrando que, embora adiado, em setembro, 10 e 11, pretendemos estar em Gramado, em mais um Congresso Nacional da AIDA. Eu acho que foi sensacional o debate que vocês 3 propuseram, apresentaram, entregaram para nós. Eu acompanhei, eu vi o quanto vocês se prepararam para essa noite. Foi gratificante. Muito obrigado, uma boa noite a todos, um bom feriado e bom final de semana. Valeu, Peri. Boa noite, Peri. Valeu. Beijo, André, Nath. Um beijo, gente. Tchau.